estamos de volta aqui na Clique TV, no nosso programa Marketing do Ideal ao Real, que hoje aborda a questão do ponto de venda. No nosso primeiro bloco, trocamos com vocês algumas ideias sobre tipos de ponto de venda, pretensões, o que esse ponto de venda pode e deve fazer em relação ao cliente que o visita. E agora, no segundo bloco, vamos responder algumas questões sobre o tema. Essas questões, em geral, chegam até nós através do e-mail marketingdoideal@clicktv.com.br, mas você também pode participar interagindo conosco nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Inclusive, pessoal, mandando sugestões de temas para os próximos programas. Nós sempre fazemos um bate-papo sobre o tema do próximo programa e levamos em consideração opiniões, sugestões dos nossos internautas e convido você também para participar nos sugerindo pautas, ok? Bom, nós recebemos uma pergunta do Lucas Siqueira. O Lucas Siqueira é aqui de São Paulo e o Lucas nos pergunta: os PDVs virtuais podem ameaçar os PDVs reais? Olha, Lucas, eu acho que não. Eu acho que os PDVs virtuais trazem uma nova opção de compra. Ou seja, comprar pela internet, comprar por catálogo, te dá uma nova opção de compra que complementa as compras que você realiza nos PDVs reais. A gente percebe na prática que os PDVs virtuais, a internet, o catálogo e o telefone, propiciaram uma melhoria nos PDVs reais. Ou seja, a qualidade, o tipo de cliente que passou a visitar os PDVs virtuais é um tipo diferente do cliente dos PDVs reais. Então, o que eu percebo é que um não vai ameaçar o outro, mas muito pelo contrário, um pode propiciar a melhoria do outro e pode propiciar também a vinda, a conquista de um novo cliente que talvez tradicionalmente não visitava ou não frequentava a loja real. O varejo, sobretudo, o varejo mais popular, o varejo ligado à moda, tem ótimos exemplos sobre isso. A gente percebe que algumas redes de lojas populares que tradicionalmente atingiam a um público CD, quando lançaram os seus sites, conquistaram uma gama maior de públicos. Ou seja, a compra feita pela internet apresentou a loja para um público que tradicionalmente não visitava a loja real, mas que passou a considerar essa loja em suas compras. Então eu acho que PDV real e PDV virtual são complementares e podem ser muito bem usados através de uma estratégia inteligente de canais de venda. Ok? Obrigado pela pergunta. Nós temos uma pergunta que vem aqui de São Paulo também. Ela foi feita pela Neide Justino. E a Neide nos pergunta o seguinte: Fernando, como evoluir da experimentação ao fechamento? A Neide nos escreve que ela trabalha com chocolates, doces, enfim, ela tem uma loja de doces, de guloseimas, e que ela já pratica há algum tempo essa questão da experimentação. Ou seja, ela já promove a degustação, ela tem boas parcerias com as fabricantes de chocolate e muitas vezes ela cria na sua loja espaços gourmet, degustação, sugestões de consumo, e que ela acha que isso é um sucesso, mas que em alguns momentos ela tem dificuldade de fazer o fechamento. Ou seja, ela veio, comeu, gostou e foi embora. E ela nos pede então uma sugestão de como evoluir dessa experimentação para o fechamento. Eu diria o seguinte, Neide, ninguém garante que alguém que provou vá comprar. Obviamente, quando você permite a degustação, você está investindo, né, na vinda de um cliente que pode ou não fechar o negócio com você.
O mínimo que se espera numa ação como essa de degustação, de experimentação, é que você saiba quem veio até a sua loja. E aí começam as primeiras possibilidades de você melhorar a atuação. Eu percebo que muitas empresas investem na degustação, mas não conseguem capturar os dados de quem esteve na loja. E capturar esses dados é fundamental para que você mantenha um relacionamento com essas pessoas. É difícil que você consiga fazer que todo mundo que veio até a sua loja na degustação compre um produto naquele dia. É lógico que quando se fala de chocolate, de doces, talvez o apelo de compra seja maior. Mas pode haver um apelo, por exemplo, numa degustação de um test drive de automóvel ou numa experimentação de um computador. Então existem produtos cuja maturação da venda não é tão rápida assim e nem tão emocional quanto comprar um chocolate. Então, entenda essa ação de experimentação, essa degustação, como um investimento inicial para um relacionamento maior. E entenda que esse é um momento no qual você deve capturar os dados de quem esteve na loja, até para agradecer pela presença no dia seguinte e perguntar para essa pessoa se ela comprou e gostou ou se ela não comprou, por que não comprou e o que você poderia fazer para adaptar a sua loja a uma potencial compra, ok? Então, eu sei que a ansiedade é grande quando a gente promove um investimento, né? Mas enfim, saiba entender também esse gesto como um gesto inicial de aproximação, e uma aproximação bem simpática, para que num segundo momento você possa aí sim manter e maturar essa venda, ok? Eu percebo que muitas empresas investem pesado nessa fase de degustação, mas no dia seguinte abandonam o visitante, ou seja, não querem esgotar a ação comercial naquele mesmo dia. Isso muitas vezes não acontece, ok? Então, saiba dividir muito bem a sua ação. Você tem uma ação de degustação, de apresentação e de captura de dados e uma segunda ação mais objetiva, mais focada no conhecimento e na sondagem do cliente. E essa sim, uma ação mais propícia à conversão comercial. Ok? Neide, obrigado pela sua pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui da Leia Mara Santos. A Leia Mara é de Campinas e nos pergunta o seguinte: com o aumento do metro quadrado comercial, qual é o futuro do PDV real? Pois é, as lojas estão cada vez mais caras, né? Aliás, conseguir um terreno para uma nova loja ou para um shopping é cada vez mais desafiante. E você tem razão. Talvez as lojas de rua tenham aí um grande desafio de se rentabilizarem. Mas eu não acho também que elas vão desaparecer por causa disso. A gente percebe que o centro passa por um processo de reurbanização, isso falando mais especificamente aqui de São Paulo, e talvez essa revitalização possa nos dar oportunidades de novos trabalhos junto a essas lojas. Agora, você tem razão. Muitos centros comerciais entraram em declínio, não necessariamente esses pontos ficaram mais baratos, e aí você entra num dilema entre ter um custo fixo alto para uma loja que já não fatura tanto. O desafio para você, Leia, talvez seja a segmentação, ou seja, trabalhar com uma qualidade de cliente do ponto de vista financeiro um pouco superior, de modo a elevar o ticket médio de cada compra. Ou seja, se o seu ponto comercial já não é tão varejista, já não tem um fluxo de consumidores tão elevado, talvez tenha sentido você reposicionar este ponto para que trabalhe com menos gente capaz de comprar mais. É a elevação do ticket médio. Esse é um desafio para o ponto de venda. Eu acho que é um desafio necessário e um desafio capaz de promover aí uma rentabilização do seu ponto de venda.
Agora, existem pontos de venda também que se reinventam. São grandes lojas que se dividem e criam lojas menores, enfim, não deixa de ser um processo de segmentação. Ou seja, vamos trabalhar um pouco mais focados, vamos trabalhar um público mais dirigido. Isso é fundamental principalmente para os pontos comerciais de rua, que muitas vezes perderam a personalidade quando os shoppings chegaram. A gente percebe que o comércio de rua entrou em declínio com a chegada dos shoppings e hoje a gente percebe que muitos shoppings passam por essa crise de identidade. Os shoppings também vêm questionando a quantidade de pessoas que recebem versus a qualidade dessas pessoas. Por quê? Porque para nós é muito mais interessante focar esforços em menos gente para que essas pessoas sejam melhor atendidas do que abrir um ponto de venda para muita gente com baixo perfil e com pouco potencial de fidelização. Ok? Então a ideia vai mais por esse caminho, ou seja, eu não acredito que o preço, o aumento do metro quadrado comercial desafie o ponto de venda, mas ele vai ser estimulado a uma segmentação, uma qualificação. Ok, Leia, obrigado pela sua pergunta. Temos uma pergunta aqui que vem do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Mauro Botelho. O Mauro nos faz a seguinte questão. Fernando, os PDVs virtuais são uma onda passageira? Como tudo que vem do virtual, a gente acaba entendendo que seja passageiro, né, o Mauro? A gente percebe hoje uma discussão forte em relação às compras coletivas, né, a própria desconfiança do consumidor em relação à internet, às entregas, enfim, a qualidade do atendimento que esse PDV virtual é capaz de oferecer. Eu diria para você que o raciocínio é muito semelhante ao raciocínio do PDV real, ou seja, ele também vai se reinventar. O PDV virtual também vai se segmentar e vai focar esforços para públicos dirigidos. A gente já percebe isso em alguns segmentos. O segmento de cosmético e perfumaria, por exemplo, vem fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido, deixando de ser uma grande vitrine para ser um catálogo dirigido de produtos, consequentemente oferecidos para um público também dirigido. Eu acredito que não é um passageiro, muito pelo contrário, ele veio para ficar, mas ele só vai permanecer se souber explorar a sua real identidade, ou seja, a sua característica de ser uma mídia segmentada, dirigida e capaz de atingir determinado público. Aí sim eu acho que a venda virtual vai funcionar muito bem. Ok? Obrigado pela pergunta. Nós temos aqui uma pergunta do Estevão Sodré. O Estevão Sodré é do Rio de Janeiro e nos pergunta: Fernando, por que as vendas por catálogo nunca evoluíram no Brasil? É verdade, né, Estevão? Eu até acho que nós temos cases aqui de venda por catálogo, né? A área de cosmético faz um trabalho brilhante nesse sentido, Avon, Natura, mas realmente a venda por catálogo ela é meio que subestimada no Brasil. Eu desconfio que um dos motivos pelos quais ela não avance tanto é a questão do custo da logística, ou seja, correio, transporte postal no Brasil ainda é muito caro. Outras coisas no Brasil também são muito caras. Telefone é muito caro, acesso à internet é muito caro, mas o transporte postal ainda é muito caro no Brasil. E isso inviabiliza parte desse comércio, desse PDV por catálogo. Tanto que assim, os grandes cases de sucesso de venda por catálogo são feitos por empresas que não usam a ação por correio, mas usam a venda pessoal. Ou seja, você tem a promotora, você tem a representante que tira o pedido e depois entrega. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho bem pulverizado
mas é um trabalho que vem mostrando aí bons resultados dentro desse foco de ação por catálogo. Mas você tem razão. Outra questão também que durante muitos anos impactou a venda por catálogo no Brasil era o problema da inflação, o problema dos preços. Os preços no Brasil se alteravam com muita frequência e, consequentemente, você tinha que alterar catálogos a todo momento. Essa é uma questão que se estabilizou, mas que talvez tenha inibido empresas a testarem a fórmula do catálogo. De qualquer maneira, a gente percebe também que o brasileiro adora sair de casa para comprar. Então, a experiência real do ponto de venda ainda é muito bem-vinda para o consumidor brasileiro. E isso faz com que as vendas virtuais acabem sendo adotadas em momentos ou públicos mais específicos. Tá bom? Acho que, em síntese, esse é o raciocínio e obrigado pela sua pergunta, Estevão. Nós temos uma pergunta aqui de São Paulo, aqui da capital, do Bento Luiz Campos. O Bento Luiz nos faz a seguinte pergunta. Fernando, o brasileiro gosta de compras por telefone? E eu posso dizer com alguma propriedade porque a gente atua nesse segmento de telefones. Bom, Bento, é o seguinte, eu diria para você que o brasileiro adora conversar. Conversar, trocar ideias é uma característica de nós latinos e, por consequência, do brasileiro. Só que ele não gosta de conversar sobre qualquer coisa. Ele espera que quando esse telefone toque, traga uma mensagem que interesse a ele. Então existe um mito que diz que brasileiro não gosta de telemarketing. Eu diria para você que não só brasileiro, mas seres humanos não gostam de serem aborrecidos com mensagens de pouco interesse. Então, a ideia da venda por telefone é bem-vinda se você for capaz de, primeiro, conhecer o destinatário da ligação, ter um perfil razoável desse público-alvo, ter uma oferta pertinente para esse público, que você ligue para essa pessoa e ofereça a ela algo que interessa, a questão da pertinência e da relevância, e, por consequência, tenha uma operação bem feita, uma abordagem, um script, uma credibilidade da oferta, cumpra prazos, enfim, consiga tangibilizar no momento real tudo aquilo que você vendeu ao telefone. Se isso for feito de maneira bem feita, bem planejada, eu diria que sim, o brasileiro gosta de compras por telefone. É lógico que existem produtos que performam melhor por telefone. Alimentos, por exemplo, vai cada vez melhor por telefone. E a tua geladeira, assim como a minha, deve estar cheia de imãs e de endereços de pizzarias, de rotisserias, enfim, o segmento de alimentos avançou muito bem nessa compra por telefone. E talvez possa aí nos dar bons exemplos para que a gente avance e desdobre o telefone para outras possibilidades de venda. Ok? Obrigado pela pergunta. Apareça sempre. Nós temos uma pergunta aqui da Lívia Maria Conceição. A Lívia Maria Conceição é de Belo Horizonte e nos faz a seguinte pergunta. Como melhorar cada vez mais o PDV? Pois é, mistério, né? O PDV, como a gente comentou ao longo do programa, é o ponto de venda, é o local real ou virtual no qual você vai fazer a tua compra. É uma loja, é uma venda pessoal, é o site, é o catálogo, enfim, é o ponto de venda no qual você vai converter toda a promessa da comunicação na compra efetiva. Como melhorar esse ponto de venda, Lívia? Eu diria para você que trabalhando basicamente 3 aspectos, ou seja, nós temos o que a gente chama de tripé do ponto de venda. Do que é composto esse tripé? Primeiro pé é o pé da loja, da estrutura propriamente dita, também entendido como visual merchandising. Então, o PDV ele precisa garantir um endereço bacana, um livre acesso bom, iluminação,
aroma, percepções, enfim, um espaço físico adequado para a recepção desse cliente. Então esse é o primeiro pé de um PDV bacana. O segundo aspecto do PDV são os produtos e serviços. Eu entro numa loja legal e espero encontrar ali produtos e serviços tão legais quanto. Então esse é o segundo aspecto positivo do PDV. E o terceiro aspecto é o atendimento. É justamente as pessoas que vão tangibilizar e converter tudo aquilo que você encontrou na loja. Então, como melhorar o PDV é basicamente atuar nesses três frentes de trabalho: o visual merchandising da loja, os produtos e serviços que essa loja expõe e o atendimento capaz de apresentar e destacar tudo isso para o consumidor. Ok? Em síntese, essa é a questão. Enfim, a gente pode evoluir um pouco mais nesses aspectos, mas a princípio esses são os fatores que são conhecidos como o tripé do ponto de venda. Tá? São os três elementos capazes de propiciar aí uma melhoria na qualidade do trabalho. Ok? Obrigado pela pergunta. Nós temos uma pergunta que vem da Vera Lúcia Alencar. Vera Lúcia Alencar é aqui de São Paulo e ela nos pergunta o seguinte: você acredita que um produto atraente compense eventuais falhas no ponto de venda? A Vera Lúcia aqui está querendo nos dizer que, na medida em que um bom marketing é composto dos 4 P's, ou seja, de um bom produto, de um bom preço, de um bom PDV e de uma boa propaganda, como é que eu poderia equilibrar esse mix de modo que em eventual momento de um PDV pouco adequado, eu possa compensar e maximizar as questões do produto? Eu diria o seguinte, Vera: toda vez que um consumidor procurar você por causa de um produto, ele vai ter, em geral, um aspecto que eu chamo mais promocional. Veja bem, é lógico que ele pode te procurar por causa de um produto que acabou de ser lançado. Mas, em geral, se ele está te procurando por um produto que acabou de ser lançado, é muito provável que outros clientes também estejam fazendo a mesma coisa. O resultado é que você vai receber muita gente na loja querendo aquele produto e com baixo poder de negociação. Ou seja, eu entro porque eu quero o novo iPhone. Eu entro porque eu quero o novo vestido da Prada. Eu entro porque eu quero essa cor de esmalte. Então, focar esforços em produtos podem trazer uma ameaça à sua loja, porque o teu poder de negociação é baixo. Consequentemente, você não vai ter muito espaço para negociar. Então, é possível que a venda aconteça? É possível, mas é uma venda mais imediata e mais turbulenta. Muitas empresas utilizam produtos como âncora de atração de clientes justamente para essa fase inicial de conhecimento. Mas é muito importante que, a partir de um produto atraente, você também migre para percepções de ponto de venda. Em síntese, eu quero te dizer uma única coisa: loja bacana só você tem. Produto bacana muitos têm, inclusive o seu concorrente. Então, a não ser que você esteja falando de um produto de marca própria, é muito mais adequado que você chame atenção por causa do seu PDV, que é o único, que tem o único atendimento bacana, que tem o único aroma legal, visual legal, degustação legal, provador legal, do que ser procurada pelo produto, que se ele não encontrar na tua loja, muito provavelmente ele vai para a concorrência. Ok? Então, em síntese, é isso que eu quis dizer. Dá para compensar? Dá. Se a tua loja não é tão bacana,
eu posso sim procurá-la por causa de determinado produto, mas isso não é tão estratégico e nem tão fidelizador. PDVs fidelizadores são PDVs que chamam a atenção pela sua essência, pelo seu tripé, mais do que pelo seu produto. Ok? Obrigado pela pergunta. Pessoal, em síntese, é isso. A gente espera ter trocado com vocês algumas impressões sobre ponto de venda. Se tiverem dúvidas, escrevam para nós. E-mail marketingdoideal@clicktv.com.br e também participe das nossas discussões nas redes, no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, e também no Twitter, Ideal ao Real. A gente fica por aqui, agradecemos mais uma vez a tua audiência e esperamos encontrá-lo a semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Clique TV. Uma ótima semana, até mais.